Fala, meu bom, fala, meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo. Eu voltei, queridinho amigo ANCAP. Eu voltei. Neste episódio a gente vai dar continuidade à nossa leitura comentada de Murray Rothbard. A gente está lendo o capítulo 14, né, 14 ou 16? 14, né, do livro A Ética da Liberdade, diretamente do Instituto Rothbard. No episódio passado a gente leu a justificativa do Rothbard para o aborto, onde ele vai comparar um feto a um parasita coercitivo no ventre da mãe que está violando o direito de autopropriedade da mãe sobre os seus próprios nutrientes do seu corpo, né? A gente viu que o status ontológico de um feto pode mudar de acordo com a mera opinião da mãe, né? Quer dizer, então um parasita ele é um parasita não porque ele é um parasita, mas sim porque a mãe diz que ele é um parasita, né? Então você está tendo uma ontologia correlacional, né? A gente viu também no episódio passado aqui que um pai não tem o direito, não deve ser obrigado a alimentar seu filho. Se ele quiser deixar o filho morrer de fome, não tem nenhum problema, segundo a ética do libertário do Rothbard, né? E por quê? Porque um pai alimentar o filho significa que o filho que você obrigar um pai a alimentar o filho significa que o Estado não vai estar violando a propriedade do pai sobre o seu próprio dinheiro, né? E o Estado não pode fazer isso, então, obviamente, se um pai quiser deixar o filho dele morrer de fome, o Estado não deve fazer absolutamente nada para impedir. Caso contrário, você está violando a autopropriedade, que é uma coisa que ele deriva da lei natural, que supostamente, né? Supostamente, não sei até que ponto, você é falado que vem de Deus, né? Que não, que não há, enfim, né? Então assim, ó, hoje, né, cara, eu não ia gravar vídeo hoje, né? Mas um inscrito do canal lembrou bem que o vídeo passado, era um vídeo falando sobre aborto, eu teria que ter postado hoje, que é dia das crianças, dia 12, né? E além de ser o dia das crianças, né, hoje é o dia do anarcocapitalismo, né, por consequência, né, esse dia 12 é o dia das crianças, né, então hoje, meus parabéns aí, você ANCAP que está assistindo meu vídeo aqui, parabéns pelo seu dia, né. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura, né, e eu não ia postar esse vídeo hoje, mas eu falei, cara, eu tenho que postar no dia das crianças aí como uma forma de presente aos meus grandes amigos anarcocapitalistas, né. Então tá, ó, sem mais enrolação, a gente vai continuar. Hoje a gente vai ver a parte maravilhosa aí onde é feita uma justificativa ética para a venda de seres humanos, né? De crianças, na verdade. Não é só qualquer ser humano, uma criança, né? E a gente vai... Deixa eu achar onde é que era aqui, cara. Tá? Com relação ao episódio passado... Cadê? Era onde dizia um C. Quando chegava num C. Aqui, ó. É depois, um pouco depois desse aqui... Tá, ó, eu pulei um pouquinho do texto, porque daí antes nessa parte ele vai continuar aquela justificativa de que, olha, um pai não deve ser obrigado a alimentar o filho, se o pai quiser deixar o filho morrer de fome, tudo certo e tal, né? Vamos, então né? Não ia render o bloco, ia só ser um negócio chato logo no começo, então já vamos pular já para uma outra parte aqui, que é mais interessante, onde ele começa o desenvolvimento da ideia do livre mercado de crianças, né? Um negócio bastante cristão, né? Um negócio bastante, né, que está bastante de acordo com a doutrina da igreja, né? Certamente isso aqui é um negócio de direita, né? O libertário, ele é um cara de direita, né? Com certeza ele é um cara de direita, né? Então, sei lá, cara. Tá, vamos lá. Mas, quando é que diremos que essa jurisdição de guarda dos pais sobre filhos deve terminar? Então ele está dizendo que o pai ele tem a propriedade sobre o filho e agora ele vai discutir quando deve terminar a guarda. Com certeza qualquer idade específica, 18, 21, 18 ou qualquer outra, será totalmente arbitrária, né? Lembrando que ele é contra a ideia de arbitrariedade, porque é o homem racional, que não aceita dogmas, que é um cara 100%, né, que não aceita nenhuma arbitrariedade, né? Sendo que a gente já viu ele aceitar umas quantas arbitrariedades, né? Como a arbitrariedade de que o status ontológico de um feto muda conforme a opinião de um ser externo ao feto, né?
Isso aí é uma arbitrariedade, tá? Isso aí não há justificativa racional nenhuma dentro do que a gente leu, mas é uma arbitrariedade dele, né? Então vamos ver o cara aqui, ó. É muito arbitrário, né? Determinar que um ser humano vira adulto com 21, 18 é muito arbitrário. A pista para a solução dessa espinhosa questão está nos direitos de propriedade dos pais sobre a casa deles, pois o filho tem seus plenos direitos de autopropriedade quando demonstra que os tem naturalmente. Resumindo, quando ele sai ou foge de casa. Então, se você mora aí com seu pai, né? Independentemente da sua idade, temos que conceder a toda criança o absoluto direito de fugir e encontrar novos pais de criação que irão voluntariamente adotá-la, ou de tentar sobreviver por si só. Os pais podem tentar convencer a criança fugitiva a retornar, mas é totalmente inadmissível que eles escravizem e agridam os seus direitos de autopropriedade, usando a força para compeli-la a retornar. O absoluto direito de fugir. Então, quer dizer, se você tem uma filha, né, que resolveu sair de casa para dormir na casa de um Zé Droguinha, né, você não está no direito de tentar trazê-la à força de volta para casa, né? Se ela quiser passar o fim de semana, fugir de casa sem dar justificativa nenhuma para ficar dando o final de semana inteiro para um cara aí, né, que não tem futuro nenhum, que não tem emprego, que não tem porra nenhuma, né? Você não pode fazer absolutamente nada, porque se tu fizer isso, tu vai estar violando o direito de autopropriedade da sua filha, né? O absoluto direito de fugir é a expressão suprema dos direitos de autopropriedade da criança, independentemente da sua idade. Agora, se os pais podem possuir seu filho dentro do sistema da não agressão e da liberdade de fugir, então eles podem também transferir esta posse para outra pessoa. Eles podem entregar o filho para adoção ou podem vender os direitos sobre a criança em um contrato voluntário. Em resumo, temos de nos defrontar com o fato de que a sociedade genuinamente livre terá um próspero livre mercado de crianças. Superficialmente, isto parece monstruoso e desumano. Não, acho que não, a gente tá bastante de acordo com o cristianismo, acho. Acho que Jesus Cristo ia olhar isso aqui e ia falar, não, isso aqui tá certinho, tá sabendo, isso aqui não é desumano e nem monstruoso, não. Você vendeu uma criança, não, isso aqui não, capaz, né? Mas tu perceba que ele mesmo próprio ele já entende que a ideia é monstruosa, então propriamente ele já vai dar uma justificativa. Mas vamos lá. Vamos retomar aqui o texto. Superficialmente, isto parece monstruoso e desumano, mas uma reflexão mais apurada irá revelar o humanismo superior de tal mercado, né? Aqui a gente tem uma prática bastante comum, né, dentro do libertarianismo que ele pega e inverte a ordem das coisas, né? Então ele diz que um mal na verdade é um grande bem e um bem na verdade é um grande mal, né? Isso aí isso aí é um reflexo, na minha opinião, né, da inversão que eu falei naquele episódio de Deus no centro da sua vida. Quando você põe a razão no centro da sua vida, você está fugindo da ordem natural das coisas, e quando você foge da ordem natural das coisas, é evidentemente que você vai achar que o mal é um grande bem, né? Mas vamos ver como é que ele vai desenvolver. Mas isso aqui é bastante comum, ó, tá? Provavelmente ele vai dizer, olha, a mãe abortar uma criança, isso é um grande bem, né? O pai vender o filho, isso é um grande bem, né? A mesma coisa vai com o salário mínimo, né? Você pagar um salário mínimo é um grande crime e o grande bem é você não pagar um salário mínimo para a pessoa, né? Daí vai usar aquela justificativa de que o salário mínimo é lei eugenista, papapá, o que é uma falácia de origem, né? Não é porque uma coisa tem uma origem ruim que necessariamente ela vai ser ruim para sempre e tal, né? Porque as coisas mudam ao longo do tempo e tal, né? Mas enfim, isso aí é uma outra... isso aí é um outro assunto talvez que a gente pode tratar no futuro, né? Mas vamos ver como é que ele vai justificar o humanismo, né? Mas uma reflexão mais apurada irá revelar o humanismo superior de tal mercado. Pois temos que constatar que já existe um mercado de crianças hoje. Mas, já que o governo proíbe a venda de crianças por um preço, os pais hoje podem apenas doar seus filhos a uma agência de doação licenciada sem cobrar nada. Tá? Aqui já está errado, aqui. Quer dizer, não sei se está...
assim, ele tá dizendo assim, ó, existe hoje um mercado de crianças. Isso é verdadeiro? Não, isso é falso, né? Agora, como ele chega, eu acho, aí talvez me faltaria um pouco de leitura sobre o Rothbard, né? Eu acho que para você acreditar que existe hoje um mercado de criança, você teria que ter uma concepção bastante elástica do que é um mercado, né? Então, no caso, uma troca qualquer seria uma troca de mercado. Então, qualquer troca que você fizesse seria uma troca, algo dentro do mercado, né? E se você trocar uma criança, mesmo que seja por valor zero, você ainda está dentro de um mercado, né? Eu, particularmente, tá? Isso aqui é a minha opinião, tá? Não sei como é que o Rothbard vai defender isso, mas eu acredito que seja um mercado, só é um mercado mesmo quando ele visa o lucro, tá? Então você doar algo para alguém não é uma relação mercadológica, na minha opinião, tá? Mas isso aqui é a minha opinião, não é o que o Rothbard diz, né? O que o Rothbard diz, ele está defendendo que existe hoje um mercado de crianças, tá? Mas o mercado de crianças de hoje que existe, ele é com um preço zero, que não visa o lucro, tá? Então, eu já discordo dele aqui, mas eu entendo talvez o que ele está querendo dizer, né? Então, se tudo é mercado, se qualquer troca é mercado, quando você doa uma criança, você estaria trocando esta criança, né? Só que o preço imposto pelo Estado, malvadão, é zero, né? Isto quer dizer que de fato hoje temos um mercado de criança, mas o governo, malvadão, né, que não está dizendo malvadão, mas eu tô botando junto, impinge um controle de preço máximo a zero e restringe o mercado a umas poucas agências privilegiadas e, portanto, monopolistas, né? Aqui a gente tem também aquela concepção do libertário, né? Essa questão de monopólio daria um vídeo inteiro para falar sobre isso, né? Mas até onde eu saiba, os libertários eles acreditam que um monopólio ele só é um monopólio quando existe o Estado impondo, ditando uma regra através da força, né? Então a gente pega um monopólio de petróleo, por exemplo, né? Um país, o monopólio de refino de petróleo, né? Entretanto, existem pessoas, né, que apontam que o monopólio não necessariamente precisa da existência do Estado para talvez em alguns casos seja até algo natural, né? Como por exemplo uma ferrovia, né? Clássico exemplo da ferrovia, né? Quando você constrói uma ferrovia, não tem como alguém construir tipo, várias ferrovias uma do lado da outra e você ter um livre mercado de ferrovias, uma concorrendo pelo trem do outro. Isso não existe, né? Até pela limitação física, né? Em muitos lugares só tem um lugar que você vai poder passar com uma ou duas trilhos de trem, né? Então, às vezes a própria natureza da vida já gera um monopólio natural, ou seja, um mercado onde só vai haver um concorrente, né? Um exemplo disso seria uma ferrovia. Um outro exemplo, talvez mais moderno disso, seria a rede social como um monopólio, né? Então, a partir do momento que uma empresa se estabelece como uma rede social, tipo um Facebook, os concorrentes do Facebook não vão ter o mercado, né? Porque todo o mercado já foi absorvido pelo Facebook, tá? Então seria uma espécie também de monopólio. Claro que o libertário jamais vai acreditar nisso, porque o libertário ele vai dizer que monopólio só é monopólio quando existe o Estado, né? Mas aqui, voltando, então é só um parênteses, né? Então então é que ele está dizendo que existe o Estado malvadão impõe preço a zero para poucas agências, que seriam agências monopolistas da venda do mercado de crianças, né? Vamos seguir. O resultado tem sido o de um típico mercado onde o preço do produto é mantido pelo governo muito baixo do livre mercado. Uma enorme escassez do produto. Escassez do produto, leia-se crianças, tá? No caso aqui ele já tá tentando forçar uma sinonímia onde uma criança ela é um mero produto como qualquer outro produto, né? Que está sujeito às leis do livre mercado. Um exemplo de cristão, né, cara? Esse cara obviamente não é cristão, né? Enfim. A demanda por bebês e crianças é geralmente muito maior do que a oferta. E isso aqui já está errado também, ó. Isso aqui, a demanda por bebês e crianças geralmente é muito maior do que a oferta. Não, na verdade a oferta de crianças ela é maior do que a demanda, tá? Por isso que existem orfanatos cheios de pessoas para serem adotadas, né? Mas talvez na época, tá passando um carro aqui.
Talvez na época do Hofbauer isso fosse verdadeiro, tá? Vamos considerar que seja verdadeiro. A demanda por bebês e crianças é geralmente muito maior que a oferta, e, consequentemente, nos deparamos com tragédias diárias de adultos sendo privados das alegrias da adoção de crianças, por agências de aborto tirânicas e intrometidas. Na verdade, encontramos uma grande demanda insatisfeita de adultos e casais por crianças, assim como um grande número de bebês excedentes e indesejados que são negligenciados ou maltratados por seus pais. Ao se permitir um livre mercado de crianças, este desequilíbrio seria eliminado e se possibilitaria que bebês e crianças fossem alocados para longe de pais que desprezem seus filhos ou que não se importam com eles, e para perto de pais adotivos que desejam profundamente as crianças. Todos os envolvidos, os pais naturais, as crianças e os pais adotivos que compram a criança, estariam em uma situação melhor nesse tipo de sociedade. Aqui a gente tem nessas 3 últimas linhas finais, né? Ele está dizendo que, olha, se você estabelecesse um livre mercado de criança, todo mundo na relação seria privilegiado. Tá? Isso aqui é uma falácia bastante comum dentro do mundo libertário, né? Que é você tentar forçar forçar um cenário de necessidade dentro de um mundo contingente, né? Então, que é você dizer assim, o que é uma necessidade, né? Uma verdade sempre, né? Tu dizer assim, olha, todo solteiro é um homem que não casou. Vou pegar o exemplo do Quine para falar de uma verdade analítica, né? Isso é necessário, né? Então isso é sempre verdadeiro, né? Agora, Sócrates é mortal seria algo contingente. Pode ser que Sócrates seja mortal, pode ser que Sócrates não seja mortal. Você vai saber disso só analisando a realidade, né? Agora, ele está afirmando aqui, ó, que um livre mercado de crianças, todos os envolvidos, os pais naturais, as crianças, os pais adotivos, todos eles estariam em uma situação melhor nesse tipo de sociedade, tá? Baseado em quê? Baseado em eu acho que isso vai melhorar. Isso aqui não é a questão de eu acho, é a questão ele está afirmando, ó, todos os envolvidos em um livre mercado de crianças vão ser beneficiados, tá? Estariam em uma situação melhor nesse tipo de sociedade, tá? Isso aqui é uma proposição contingente, né? Mas ele está te apresentando ela como se fosse necessário, né? Isso aqui é bastante comum dentro do meio libertário, porque eles entram naquela loucura do mundo das ideias, lá no mundo mágico, maravilhoso do anarcocapitalismo, tudo daria certo. Então se você acabar com o Estado, isso aqui logo vai ser bom, e logo não sei o que lá, e logo não sei o que lá, e logo vai ser muito melhor, tá? Diante de toda a situação do logo, depois de todo logo, tá sendo forçado uma relação de necessidade, tá? Essa relação de necessidade, na prática, não existe porque o mundo não é necessário, o mundo é contingente, tá? Então, esses raciocínios que são feitos dentro do libertarianismo, de que, olha, se você fizer tal coisa, logo vai acontecer tal coisa, isso aí não é uma verdade necessária, tá? Isso aí eles tomam como uma verdade necessária porque eles precisam tomar isso como uma verdade necessária para propagandear a ideia, tá? Então, não é existem inúmeras variáveis, né, que não garantem a veracidade disso aqui, né? Então, o livre mercado de crianças, segundo Hofbauer, os pais naturais serão beneficiados, as crianças seriam beneficiados, os pais adotivos seriam beneficiados, todo mundo seria beneficiado, né? Qual é a prova disso? Nenhuma. A prova é um raciocínio lógico que ele inventou ali, né, e uma relação forçada de necessidade que ignora a realidade do mundo, que é uma realidade contingente, né? Mas vamos seguir. Então, na sociedade, não sei se eu me fiz claro no que eu falei, né, mas enfim. Então, na sociedade libertária, a mãe teria o absoluto direito sobre o seu próprio corpo e, portanto, o absoluto direito de fazer um aborto, que ele está retomando, eu acho, a ideia, né? Então vamos retomar aqui. Então, na sociedade libertária, a mãe teria o absoluto direito sobre o seu próprio corpo e, portanto, o absoluto direito de fazer um aborto, né? E teria a propriedade da guarda de seus filhos, uma propriedade limitada somente pela ilegalidade da agressão contra suas pessoas e pelo absoluto direito de a criança fugir ou deixar o lar a qualquer momento. Os pais poderiam vender seus direitos de guarda das crianças
a qualquer um que desejasse comprá-las, por um preço acordado reciprocamente. Peraí que tá caindo aqui um negócio aqui. Para. Pronto. Pode-se destacar que o estado atual das leis juvenis dos Estados Unidos, aqui ele vai pegar os Estados Unidos, eu não conheço as leis como é que é em muitos pontos praticamente o inverso do nosso desejo modelo libertário. Na situação atual, tanto os direitos dos pais quanto os das crianças são sistematicamente violados pelo Estado. Primeiro, o direito dos pais. Na lei atual, as crianças podem ser confiscadas de seus pais por outros adultos, quase sempre o Estado, pelas mais variadas razões. Duas razões. Então ele está dizendo que o Estado está mostrando que nos Estados Unidos um filho pode ser confiscado dos pais. Né? Agora ele vai dizer aqui, ó, duas razões. Abuso físico dos pais e abandono voluntário são plausíveis. Né? Então ele considera plausível que uma criança seja retirada do pai caso ela sofra abuso físico ou abandono voluntário. Como assim abandono voluntário? Como assim abandono voluntário? Porque ele falou que o pai não tem obrigação de alimentar a criança, isso não é um abandono voluntário? Eu não sei, talvez ele ele trabalhe melhor a ideia do que é o voluntário, né? Talvez seja outra coisa que eu não estou entendendo. Então ele vai dar essas duas razões, né? O abuso físico dos pais e o abandono voluntário são plausíveis, já que no primeiro caso os pais agrediram seu filho e no segundo os pais voluntariamente abandonaram a custódia. No entanto, dois pontos devem ser mencionados. Seria o ponto 1, que até poucos anos atrás, as decisões dos tribunais conferiam imunidade aos pais para delitos corriqueiros de agressões físicas contra seus filhos. Felizmente, isso está sendo reparado. E B, apesar da grande publicidade sendo dada à síndrome da criança espancada, o que é isso, cara? Isso aqui me falta o conhecimento histórico da sociedade americana para entender. Síndrome da criança espancada. Tem sido estimado que apenas 5% dos casos de abuso infantil envolve agressão física por parte dos pais. Por outro lado, os dois outros fundamentos usados para se confiscar filhos de seus pais, né, que o Estado malvadão usa para confiscar os filhos de seus pais, ambos sendo inseridos na classificação geral de negligência infantil. Claramente violam o direito dos seus pais. Vamos ver em que situação o Estado malvadão viola o direito dos pais. Né? Eles são não prover alimentação, abrigo, educação ou cuidados médicos adequados a seus filhos. Né? Então ele considera um absurdo que o Estado venha e tome uma criança de um pai caso o pai não provenha alimentação, abrigo, educação ou cuidados médicos adequados aos seus filhos. Né? Tá? E não proporcionar um ambiente conveniente a seus filhos. Então o segundo seria esse de ambiente conveniente. Né? Aqui ele está botando entre aspas aqui tanto a palavra adequado quanto a palavra ambiente conveniente, porque provavelmente, porque assim, ó, esse tipo de coisa, né, o que seria um cuidado médico adequado, o que seria um ambiente conveniente, isso aí cai dentro da subjetividade, né? E isso é resolvido claramente pelo caráter da racionalidade comunicativa lá do logos aristotélico e estoico, que dizia da frônesis, né, que seria uma capacidade que não está diretamente ditada em regra, mas que se adequa a cada momento. Né? Então, o cuidado médico adequado vai ser um conceito amplo, que vai ser adequado a cada caso, e o ambiente conveniente também vai ser adequado a cada caso. Isso vai ser feito através do uso da frônesis, que é a capacidade racional linguística, né? Dita lá no estoicismo e no aristotelismo. Né? Mas vamos ver como é que ele segue. Deveria ser óbvio que essas duas categorias, especialmente a segunda, são vagas o suficiente para fornecer uma desculpa para o Estado confiscar praticamente qualquer criança, já que cabe ao Estado definir o que é adequado e o que é conveniente. Acertei, eu juro pra ti que eu não tinha lido isso aqui. Tá?
Eu li as aspas aqui em cima, eu falei, ele vai vir na ambiguidade do termo, né? Então ele vai dizer que isso aqui é errado porque é ambíguo. Ó, eu não tinha lido, eu tô que nem o Hernani lá, ó. Li em cima aqui, acertei lá embaixo, cara. Eu sabia que ia vir nisso aqui, ó. Né? Então assim, cabe ao Estado definir o que é adequado e conveniente, tá? A definição nesse tipo de caso nunca vai ser uma definição precisa, porque é uma definição que vai se adaptar a cada caso, né? Mas vamos ver como é que ele segue. Igualmente vagos são os outros critérios corolários que permitem ao Estado confiscar filhos cujo desenvolvimento ideal, entre aspas, não esteja sendo promovido pelos pais, ou quando os, abre aspas, melhores interesses, fecha aspas, da criança, novamente tudo definido pelo Estado, assim sugerirem. Né? Alguns casos, só que assim, ó, essas normas ditadas pelo Estado, do que seria adequado, do que seria conveniente, do que seria o desenvolvimento ideal, do que seria o melhores interesses da criança, tá? Isso aqui é uma relação social que é estabelecida, né? Então, inclusive, é uma relação que você pode mudar se você quiser, tá? Se você convencer bastante gente que um pai não precisa alimentar o seu filho, isso aí vai virar uma norma, né? Então, é um negócio arbitrário. O ANCAP vai dizer que isso aqui é um coletivismo, né? O Estado decidiu o que é melhor interesse da criança, o Estado decidiu que um pai deve alimentar o filho. Isso é coletivismo e isso, portanto, é antiético e, portanto, é errado, né? Mas vamos seguir. Alguns casos recentes servirão para exemplificar o quão abrangente tem sido este poder confiscatório. No caso Inhe Watson, de 1950, não conheço esse caso, o Estado considerou que uma mãe negligenciou 3 filhos, em virtude do fato de que ela era, abre aspas, incapaz pela razão de seu status emocional, sua condição mental e seus supostos sentimentos profundamente religiosos equivalerem a fanatismo. Fecha aspas. Nesta decisão, repleta de implicações totalitárias, o tribunal salientou a suposta obrigação de os pais criarem seus filhos de acordo com as convenções e costumes da comunidade em que pretendem viver, em respeito a elas. Tá? Em 1954, no caso Hunter v. Powers versus Powers, né, o tribunal novamente violou a liberdade religiosa, bem como os direitos dos pais ao confiscar um filho sobre o fundamento de que os pais estavam muito intensamente devotados a uma religião dissidente, em que a criança deveria, na verdade, estar estudando ou brincando, ao invés de decorando literatura religiosa. Aqui nesses 2 casos que ele está citando, ele não está dizendo que religião que foi, né? Ele não está dizendo o que foi. Provavelmente não foi um cristianismo, provavelmente não foi cristianismo, né? Mas não sei, né? Faltou aqui talvez uma complementação bibliográfica, né? Um ano antes, no caso Inhe Black, um tribunal de Utah confiscou 8 filhos de seus pais, porque os pais se omitiram em ensinar às crianças que a poligamia era imoral. Um ano... Ai, meu Deus do céu. Um ano antes, no caso Inhe Black, um tribunal confiscou 8 filhos de seus pais, porque esses pais, no caso, se omitiram, ou seja, não ensinaram que a poligamia era imoral. Então os pais resolveram ensinar aos filhos, né, que a poligamia era moral, ou que era para ser poligâmico, né, que é um negócio claramente anticristão, né, e o Estado confiscou os filhos. Né, e o Rothbard acha isso um absurdo. O que mais que é absurdo? Pedolaria é absurdo? Você ensinar que pedolaria é errado é um absurdo? Além da religião, a moralidade pessoal também tem sido ditada pelo governo. Em 1962, 5 crianças foram confiscadas da mãe por um tribunal sobre a alegação de que a mãe, abre aspas, frequentemente recebia companhias masculinas no apartamento, fecha aspas. Né? Traduzindo, né? Frequentemente recebia companhias masculinas no apartamento, ou seja, estava provavelmente dando de todos os modos possíveis para uns quantos caras diferentes em seu apartamento na frente dos seus 5 filhos.
E o Estado confiscou as crianças, né? E o Rothbard acha isso um absurdo, né? Isso quer dizer, em outros casos, os tribunais têm considerado que os pais foram negligentes com seus filhos, né? E por isso confiscaram as crianças, porque as brigas dos pais ou um sentimento de insegurança do filho supostamente colocavam em risco seus melhores interesses, né? Então, quer dizer, se o filho está vivendo em um lar violento onde o pai bate na mãe, a mãe bate no pai, um ameaça outro de morte todo dia, né? E o Estado não tem o direito de interferir, tem que deixar a criança vivendo naquele ambiente, né? Porque se o Estado interferir, ele está violando o direito dos pais sobre a criança, né? Em uma decisão recente, o juiz Woodenside do Tribunal Superior da Pensilvânia alertou diretamente a respeito do enorme potencial coercitivo do critério de melhores interesses. O tribunal não deveria tomar dos pais a custódia de um filho somente sobre o funcionamento... Peraí que eu vou tomar uma água aqui. Quanto tempo eu já estou lendo aqui? 31 minutos, era para terminar em 30 minutos. Não vou conseguir finalizar isso aqui, acho. Também eu estou fazendo muito comentário, né? O tribunal não deveria tomar dos pais a custódia de um filho, somente sobre o fundamento de que o Estado ou suas agências podem encontrar um lar melhor para ele. Tá, mas isso aqui geralmente não acontece. Ó. Quando o Estado invade um lar e pega o filho de alguém, tá? Isso aqui, cara, é muito difícil disso acontecer, tá? A pessoa tem que, o casal em si tem que fazer uma cagada assim muito grande para isso acontecer. Não é assim qualquer coisinha, entendeu? Existe uma série de regras, uma série de normas estabelecidas socialmente, né? Que são as diretrizes do Estado para tirar ou não a criança de alguém, né? E não é assim, eu vou decidir o que é simplesmente da minha bunda, o que é o melhor interesse, logo você perdeu a sua criança. Não, não é assim, tá? Não é assim que funciona, né? Inclusive isso em muitos casos é até um problema, né? Porque às vezes a criança ela está vivendo em um lar muito abusivo, né? E o Estado, tipo, tenta tirar a criança daquele lar abusivo e a família, né, a mãe drogada, o pai drogado, fala, não, você não vai levar meu filho. E o Estado não pode fazer nada, né? O Estado tem que esperar a mãe encher a criança de porrada, né? Para fraturar uns órgãos, uns ossos, perfurar uns órgãos internos da criança, né? Para daí, né, daí poder tirar a criança. Então, assim, não é assim qualquer... vou decidir o melhor interesse da criança e vou tirar qualquer criança, qualquer pessoa, a qualquer momento. Não, não é assim. Existe tá? Esse critério de melhores interesses é um critério subjetivo? Sim, é um critério subjetivo, né? E é subjetivo porque ele precisa se adaptar às circunstâncias, né? Mas não é porque é subjetivo que é um negócio completamente freestyle, que qualquer coisa pode ser usada para retirar uma criança de uma família, tá? Se um critério de um lar melhor for o único critério, os funcionários públicos de bem-estar social poderiam tomar os filhos da metade dos pais cujos lares são considerados menos desejáveis e colocar nos lares da outra metade da população que possui os lares considerados mais desejáveis, né? Tá, mas isto é verdade? É verdade, né? Mas isso acontece? Não, não acontece. Por quê? Porque a ideia de lar melhor não é um negócio assim tão freestyle, tão subjetivo, tá? Então, você tem que definir por que o lar que a criança está é ruim, né? Para arrumar um lar, quem sabe um lar melhor, tá? Não é assim, o funcionário público do Estado achou que tal coisa, logo vou tomar a sua criança. Não, não é assim que funciona, tá? Mas vamos de novo aqui, ó. Eu gostei desse parágrafo, né? O tribunal não deveria tomar dos pais a custódia de um filho somente sobre o fundamento de que o Estado ou suas agências podem encontrar um lar melhor para ele. Ó, presta atenção. Se o critério do lar melhor for o único critério, os funcionários de bem-estar social poderiam tomar os filhos de metade dos pais cujos lares são considerados menos desejáveis e colocá-los nos lares da outra metade da população que possui os lares considerados desejáveis, né? Agora, perguntaria ao Rothbard, isso não acontece no mundo real, tá? Tu tá supondo um negócio, né,
que seria o lar melhor, o conceito de lar melhor seria completamente subjetivo e o poder do funcionário de bem-estar social seria um poder máximo e que ele poderia decidir arbitrariamente, sem seguir regra nenhuma. Isso não existe, né? Inclusive, se um funcionário público quiser roubar a sua criança, pegar a sua criança, pode entrar com um processo contra ele e muitas vezes você vai ganhar. Na maioria das vezes você vai ganhar, né? Estendendo mais este princípio, veríamos que a família que fosse considerada a possuidora do melhor lar poderia escolher qualquer um de nossos filhos. Não é assim, cara. Puta que... Olha o salto lógico que ele tá dando, cara. Isso aqui é um raciocínio feito não levando em consideração a realidade, né? Então o raciocínio que ele tá fazendo assim, olha, se o conceito de lar melhor é o único critério, logo o funcionário pode tirar qualquer pessoa usando o conceito de lar melhor. Só que não é um negócio subjetivo, assim, na louca, entendeu? Não, tá errado isso aqui, cara. Isso aqui não é um negócio que condiz com a realidade, né? Isso pode até, em um mundo teórico, talvez esse parágrafo aqui possa até fazer sentido, se tu tomar o poder do funcionário público como algo máximo, o critério de lar melhor como algo totalmente subjetivo e freestyle, você até, sim, né? Mas no mundo que você vive, que é o mundo real, né, isso não acontece, né? A regra de um lar melhor já existe, os funcionários públicos têm poder também de tirar a sua criança, também já existem, mas eles não tiram qualquer criança de qualquer lar, né, porque eles seguem uma série de normas estabelecidas pelo Estado, que é estabelecido pela sociedade que molda as regras do Estado, tá? Então isso aqui já tá errado também, né? Os direitos das crianças, ainda mais que o dos pais, têm sido invadidos sistematicamente pelo Estado. As leis de frequência escolar obrigatória, endêmica nos Estados Unidos desde a virada do século, obrigam as crianças a comparecer a escolas públicas ou privadas aprovadas oficialmente pelo Estado. Isso aqui é um grande crime, né? Se obrigar uma criança a estudar é um absurdo, né? Tinha que bater pedra lá no sol, cara, cortar a cana, né? As leis de trabalho infantil, supostamente humanitárias, têm sistematicamente impedido, através do uso da força, que as crianças entrem no mercado de trabalho, privilegiando assim os seus concorrentes adultos, né? Então, se uma criança... Olha só que absurdo isso, né? Se uma criança quiser trabalhar cortando cana no sol o dia inteiro, o Estado malvadão não vai deixar ela fazer isso. Tá violando o direito da criança, cara. O Estado malvadão obrigou a criança a ir numa escola, cara. Que horror, cara. Ao impedi-las violentamente de trabalhar e de ganhar a vida, e ao obrigá-las a ir para a escola, que elas geralmente desgostam, isso aqui é mentira, tá? As crianças não geralmente desgostam da escola. A experiência que eu tive trabalhando com crianças, que não foi uma grande experiência, mas eu já tive, me mostrou que elas gostam de estar na escola, tá? Inclusive, algumas gostam mais de estar na escola do que estar na própria casa, né? Então aqui ele tá supondo aqui que as crianças não gostam de estudar, o que é mentira, né? Pelo menos segundo a minha experiência com crianças, isso é mentira, né? Ao impedi-las violentamente de trabalhar e de ganhar a vida, e ao obrigá-las a ir para escolas que elas geralmente desgostam ou que não sejam apropriadas para elas, as crianças frequentemente se tornam vadias. Uma acusação usada pelo Estado para colocá-las em instituições penais chamadas reformatórios, onde as crianças são de fato aprisionadas por agirem ou deixarem de agir, de forma que jamais poderiam ser consideradas crimes se fossem efetuados por adultos. Na verdade, foi estimado... Ah, cara... Eu cansei, bicho. Eu acho que eu já me dou por satisfeito, né, cara? Eu acho que eu me dou por satisfeito já. Tá, então, quem quiser continuar a leitura aí, né? Ler as terríveis tiranias que o Estado impõe às crianças, obrigando elas a estudar, né? Você leia ali a Ética da Liberdade no capítulo 14, né? O Sr. Murray Rothbard, né? E
E é isso, né, cara? Que loucura, né, bicho? Uma coisa, assim, que eu fiquei me perguntando, assim, quando eu tava lendo sobre a venda de crianças e tal, né? Isso aqui, eu não, ele não falou sobre isso, ele já tá começando ele já pulou a parte, né? Era uma coisa que eu ficava pensando que é o seguinte, cara. Ok, se as crianças estão à venda, né? Supondo que eu moro no Ancapistão, né? E eu tenho um dinheiro ali investido e eu resolvi que eu vou comprar um orfanato para vender as crianças e tal, né? Como é um produto como qualquer outro, um mercado como qualquer outro. O Estado malvadão não existe para impor o preço zero, então eu posso botar o preço que eu quiser, né? A pergunta que fica é a seguinte, cara, qual que é como que eu definiria o preço de um orfanato para eu comprar, por exemplo? Bom, o preço do orfanato, o orfanato seria como se fosse uma empresa, né? E as crianças seriam as partes da empresa, como seriam os ativos da empresa, né? Os assets da empresa, né? Agora, como é que eu sei um valor de um ativo da empresa? O valor seria, supondo que o livre mercado deveria ser um valor de oferta e demanda, é isso, né? Oferta e demanda. Tá, ok. O valor. Então, o preço de uma criança, talvez dentro de uma perspectiva de livre mercado, seria um preço de uma oferta e demanda. Ok. Tá? Agora, o valor, ele, como todo mundo sabe, especificamente em termos humanos, ele seria algo subjetivo, né? E, bom, você vive em um mundo, né? Supondo que o mundo, né, capitalista, né? Assim, ó, você vive em um mundo onde as pessoas são racistas, né? As pessoas são racistas, né? Não é bonito, não é legal, mas é um mundo que existe, né? Supondo que o racismo exista no mundo libertário, no ancapistão, né? Supondo, porque se tu for falar com o libertário vai dizer que não, porque o mundo vai ser perfeito, necessariamente vai ser perfeito, não vai ter racismo, né? Mas supondo que exista racismo, então, tipo assim, eu perguntaria ao Hofbauer, né? O que vale mais? Né? Um orfanato com 100 crianças brancas ou 100 crianças negras? Né? O que vale mais, né? Um orfanato com meninos ou um orfanato com meninas, né? Porque tu sabe que quando passa a lei de aborto, essas coisas, geralmente quem é abortado é a mulher, né? Quando se impôs, por exemplo, a política lá do filho único da China, por que tem tanto chinês homem? Porque abortavam as mulheres, né? Abortavam as chinesas mulheres, né? Só podia ter um filho e se escolhia ter um filho homem, né? Então as pessoas elas são sexistas no sentido de achar que o homem é mais importante que a mulher, e as pessoas elas são racistas por considerarem que o negro vale menos que o branco, né? Então quer dizer, em um livre mercado onde eu pudesse comprar um orfanato, não sei se estou raciocinando certo. O orfanato mais caro, ou seja, um orfanato cujo valor seria maior, seria o orfanato de meninos brancos, isso. E teria que ser meninos brancos e jovens, porque ninguém quer adotar velho, né? Então, o orfanato mais caro para você comprar e administrar e ganhar dinheiro seria o orfanato de crianças brancas jovens, isso. Compensação, mulheres negras e tal, e negros no geral em um orfanato, daí seria o orfanato mais baratinho, né? E essas questões de livre mercado, inclusive, elas muitas vezes endorsement, não sei como é que fala em português, endossam, acho, questões de racismo, né? Tu pega nos Estados Unidos, onde em muitos lugares onde o aborto é liberado, né, aonde que os caras abrem clínica de aborto? Quem falou isso foi o Kanye West, né, que falou muita coisa errada, mas falou algumas coisas certas, né? A maior causa de assassinatos de negros nos Estados Unidos é o aborto, né? E as clínicas de aborto, elas vão aonde? Elas vão no bairro de onde tem o negro, para abortar o negro, para matar o negro, entendeu? E por quê? Porque existe uma relação de livre mercado, né? Então, você não vai querer vender areia no deserto, você não vai querer vender gelo no Polo Norte, né? Você vai querer vender gelo aonde? Aonde as pessoas precisam de gelo, aonde as pessoas querem comprar gelo, né? E as clínicas de aborto funcionam do mesmo modo. Aonde, de acordo com o livre mercado, as clínicas de aborto devem estar? Devem estar onde as pessoas mais
abortam. E aonde vai ser feito isso? No negócio, né, onde tem bairros de pessoas negras, né? Então é isso aí, né, cara? Então, beleza, então. Agora, eu falo assim, ó, quando eu falo para as pessoas, né, que o libertário, né, ele é um degenerado, ele é um cara que vai contra as leis de Deus, né? Quando eu falo que esse cara não é direita, nem aqui nem na China, né? Quando eu falo isso do libertarianismo, as pessoas ficam bravas. As pessoas dizem, não, você está dividindo a direita. Ah, você está dividindo a direita. É direita isso daqui, cara? Aonde que é, cara? A não ser que você considere o conceito de direita um conceito puramente econômico. Daí, no caso, assim, de ser de direita é ser pró-livre mercado, então beleza. Então, o cara aqui que quer vender o orfanato de criança branca e negra, esse cara é um cara de direita, né? Agora, eu não acho que ser de direita, ser de esquerda, tenha necessariamente a ver com isso. Acho que tem a ver com você seguir a lei natural. E a lei natural não é a lei natural que este cara está seguindo, tá? Eu estou falando da lei natural, a lei de Deus, né? Que seria o natural com letra maiúscula, né? Em oposição ao natural com letra minúscula. E eu tenho certeza que algum ANCAP que deve estar me ouvindo agora deve estar pensando, mas você está falando dos libertários como se o Rothbard representasse todos os libertários. É verdade, o Rothbard ele é um cara só, né? Mas o Rothbard, ele talvez seja um dos principais libertários. Quando você pensa em libertarianismo, quem que você pensa? Você pensa naquele cara da segurança privada? Não era o Bastiat? Como é que era? Eu tinha até feito uma leitura comentada desse livro do cara da segurança privada. Você pensa naquele cara de segurança privada, você pensa do Hoppe, Hans Hermann Hoppe, que apareceu aqui, e você pensa em Rothbard. Tá? Então, quer dizer, um dos principais libertários que existem dentro do libertarianismo é um cara que defende que você aborte criança, que você possa vender criança, que o Estado não seja obrigado a fazer alguém estudar, que se a pessoa quiser trabalhar cortando cana, tá tudo bem. Né? Então, quer dizer, isto aqui claramente, né, isto aqui é uma filosofia anticristã. Né? Isso aqui, claro, o pessoal vai dizer que é a cultura de morte, né? Que quando você é um negócio anticristão, você é a cultura de morte. Né? Isso aqui, o libertarianismo em si, ele não é um negócio cristão. Né? A maioria dos pensadores do libertarianismo não são cristãos, né? Não acreditam em Jesus Cristo. Né? A maioria das pessoas do libertarianismo são ou não acreditam em religião, né? Ou não são ou são de uma outra religião aí que não dá pra, né? Enfim, né? Então isso aqui, ó, cara, é inadmissível que alguém chegue pra mim e diz assim, ó, eu sou libertário e eu sou conservador. Eu sou libertário e eu sigo as leis de Deus. Não, você não segue não, cara. Você pode até achar na tua cabeça delirante que você tá seguindo, mas você não está seguindo, né? Quando você diz que, olha, eu vou seguir as leis de Deus, vou criar a ética da liberdade, e a consequência que tu chega é matar pessoas, né? Abortar crianças, vender seres humanos, né? Alguma coisa deu errada no teu raciocínio, né? Alguma coisa, não sei se no começo ou na metade, ou não sei em qual ponto, né? Alguma coisa deu errada, tá? E você não está seguindo uma filosofia cristã, você é tão ruim quanto um comunista, talvez até pior em alguns casos, né? Porque o comunista ele quer matar você. O comunista defende o aborto, o comunista defende o aborto. Mas eu nunca vi um comunista defendendo que você venda crianças, cara. Se bem que eu não tenho um conhecimento muito profundo de literatura comunista, talvez tenha algum comunista que defenda a venda de crianças, né? Mas eu não acredito que a venda de crianças combina com a ideia mercadológica, materialista do comunista. Tá? Claro que o comunista ele é muito pior que o libertário em alguns outros sentidos. Né? Por exemplo, o comunista ele é pior no libertário porque ele nega Deus diretamente. Né? O libertário ele nega Deus também, porque ele põe a razão no lugar de Deus, mas ele vai dizer para ti que não, eu sou conservador, eu acredito em Deus, eu sou libertário, porque no mundo mágico, não sei o que, tô seguindo a lei natural, que não sei o que, tá. Logo, pode abortar, pode vender as crianças, pode botar as crianças a trabalhar, cortar cana, não pode obrigar a estudar, não pode obrigar o pai a alimentar o filho. Isso aqui é tudo seguindo, né? Tudo seguindo a lei de Deus. Olha que cristão maravilhoso, olha que exemplo de espiritualidade,
Olha que beleza, hein? Tá bom, pessoal? Então é isso, episódio especial aí de Dia das Crianças aí, né? Em homenagem aos meus amigos libertários, né? Talvez eu faça mais alguns vídeos, porque se eu não me engano parece que o Roupa também, né? Pelo que eu sabia, parece que o Roupa também é favorável ao aborto. Talvez a gente possa até ler o que o Rothbard pensa sobre isso. Não o Rothbard, o Hope, perdão. Né? O Rothbard é favorável ao aborto, né? Mas o Roupa parece que ele também é, né? Tem um livro dele, aquele Democracia, o Deus que Falhou, que também ele começa num ponto bom, mas depois ele distorce tudo, enfim. Isso aí também valeria a pena ler algum dia desse, né? Tá bom, pessoal? Então um abraço aí pra todo mundo que assistiu até aqui. Se puder deixar um like, tá? Esqueceu de deixar um like, não vai cair o dedo. Talvez viole o teu direito de propriedade. Dá um like no vídeo, peço, né? Desculpa aí, tá violando seu direito de propriedade, né? Mas deixa um like no vídeo, se inscreva no vídeo, né? No canal, né? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.